Salve o Corinthians, o campeão do... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque Fagner está negociando a sua ida para o Cruzeiro. O Cruzeiro, né, que está tentando o Fagner, que já tem o Cássio, e o Corinthians perdendo o Fagner, perderia mais um, na verdade já perdeu, que é o atacante Pedro Henrique. A gente já até trouxe informação nos últimos tempos aí, de que o Pedro Raul e o Pedro Henrique estariam meio que na vitrine, assim, né? Do tipo assim, quem chegar leva. Olha a feira, olha a feira, olha o tomate, olha a batata, aquela coisa toda. E aí o Ceará demonstrou interesse e está levando o Pedro Henrique. O grande lance dessa notícia é que o Corinthians estaria até pagando parte dos salários do Pedro Henrique, para vocês terem uma ideia. É uma questão do tipo assim, vamos renovar o elenco, vamos, né, e diminuir prejuízo, né? Ok, a gente está pagando aqui 500, vamos pagar, sei lá, 300 e o Ceará paga os outros 200, a gente economiza 200. Sei lá, não sei se essa é a conta, tá? Mas ele ganha nessa faixa aí, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians está pagando uma parte, o Ceará está levando e o Corinthians está abrindo espaço também. Até porque, com os reforços que chegaram, ficou difícil, né? Tanto para o Pedro Henrique quanto para o Pedro Raul. O Pedro Raul ainda tem a concorrência do Héctor Hernandes, do Yuri Alberto, do Memphis Depay. Então, sim, ele é o quinto na fila. E o Pedro Henrique, pô, o Romero renovou agora, tem o próprio Thales Magno, né? E o Memphis e o Yuri fizeram uma baita dupla. Então, cara, é difícil, né? E a gente sabe que o Corinthians vai atrás de mais um atacante. Então, dificilmente ele vai ter espaço, como já não vinha tendo. Pedro Henrique, então, acertado com o Ceará. O Davi Luiz, eu falei na abertura do vídeo que estava demorando, porque assim, o Davi Luiz, ele já se declarou torcedor do Corinthians, né? Mas na primeira oportunidade que ele teve de voltar ao Brasil, ainda num bom nível, ele fechou com o Flamengo, claro, né? Paga mais, chance de título, aquela coisa toda, né? Primeira oferta que ele foi para o Flamengo. Ele teve alguns bons momentos no Flamengo, foi campeão, aquela coisa toda, mas, assim, já não é mais um titular, já não é mais o cara que chegou a jogar no Chelsea. O Davi Luiz é curioso, assim, porque ele tem ele divide opiniões, né? Tem gente que acha ele um jogadoraço, um polivalente, joga de volante, bate falta, um zagueiro técnico, aquela coisa toda. E tem gente que acha ele um grosso, né? Um cara atrapalhado. Eu estou no meio termo, tá? Eu acho que ninguém faz a carreira na Europa por tanto tempo que ele fez, por acaso, do nada. Ao mesmo tempo, eu acho que ele é um pouco superestimado. Nessa reta final de carreira, eu confesso para vocês que, assim, eu acho que não tem necessidade, olhando pelo lado do Corinthians. O Corinthians pode olhar zagueiros mais jovens, zagueiros mais até experientes, mas assim, com mais vitalidade. Não quero aqui determinar a fim de carreira do Davi Luiz, pelo contrário. O Juliano Bertolucci, né, que é um empresário que acho que, se não me engano, o Jorge Nicola deu essa informação. Ele teria dito que o Corinthians e o Fortaleza se interessaram pelo futebol do Davi Luiz. Acho que ele pode ir para o Fortaleza, acho que ele pode ir para qualquer equipe, na verdade. Só acho que o Corinthians, que precisa de zagueiro, precisa de um zagueiro mais jovem para fazer dupla ali com o André Ramalho, especialmente. Tem o Gustavo Henrique, que terminou bem o ano. O Corinthians precisa de zagueiro, mas eu não me parece que esse cara seja o Davi Luiz. Mas, de novo, quero ouvir a opinião de vocês, porque torcedor, Corinthians, a fiel, tem soberania. E aí, vamos lá. Então, lá dentro estão vendo isso. Mas por quê? Agora vamos pular para o Pogba. O Pogba e o Corinthians continuam conversando, continuam negociando, e o Pogba, ele foi irredutível e não baixou a sua pedida salarial. O Pogba, ele não dá desconto para o Corinthians na negociação. E aí as coisas começam a se encaixar para mim, porque a negociação, ela meio que deu antes do Natal, tinha muita gente dentro do Corinthians achando que ia fechar já com o Pogba. E talvez essa postagem não foi apenas uma brincadeira, foi de quem está lá e é bem informado, tá? De quem está lá e é bem informado, talvez sabia alguma coisa, que o negócio estava avançado ou não, eu não sei, eu nunca tive essa informação que o negócio estava avançado. E aí o que acontece?
a negociação mudou um pouco de patamar. O Corinthians fez uma proposta de 3,5 milhões de reais. Eu não pipoco. Eu não minto para ninguém. Eu não tenho medo de ninguém. E não estou aqui para fazer média com ninguém. Não recuo e vou falar a verdade. E até porque o torcedor não é bobo, né? O Corinthians negocia com Paul Pogba e fez uma proposta. A proposta é exatamente aquela que eu trouxe para vocês antes do Natal. 3,5 milhões de reais sem ter o segundo parceiro. O Corinthians fez a proposta sem ter o segundo parceiro. E aí que as coisas começaram a complicar. Porque o Pogba quer ganhar mais de 4 milhões de reais e ele não quer o salário de 3,5 milhões. Como ele não quer o salário de 3,5 milhões, o Corinthians não pode compor junto com a sua patrocinadora Master, porque o valor ainda está muito distante. Nós estamos falando de uma patrocinadora que eu não sei o valor exato, mas fala-se que deve investir uns 2 milhões de reais por mês, 2,5 milhões no máximo, na contratação do Paul Pogba. Se ele estiver pedindo 4,5, por exemplo, nós estamos falando de 2 milhões que precisam ser acrescentados. E se a patrocinadora estiver pagando 2 milhões e eles 4,5, 2 milhões e meio, se a patrocinadora estiver pagando 2 milhões e o Pogba pede 4, o Corinthians tem que colocar 2 milhões na parada, tá? Então, gente, fica uma situação um pouco complicada, tá? Porque o personagem aí que foi investigado, né, do bonequinho da França, do mascote da França, ele empolgou demais a torcida em um negócio que não estava sequer encaminhado. E eu sempre alertei vocês. É isso, tá? Sobre o Pogba, o que está pegando é exatamente isso. O Corinthians precisa arrumar um parceiro, não arrumou, para tentar fechar o negócio. Está difícil, nós estamos falando de muita grana, então a gente não sabe. Pode até acontecer, tá? Lembrando que eu não estou aqui descartando o Pogba, não, mas também não estou cravando, né? Samira, então aí fica fácil. Não é que fica fácil, é a verdade, pô. Tá? É a verdade. Vamos de louco! Vamos partir, Corinthians!